O início da nossa discussão a respeito da história do desenvolvimento da ciência vai se dar somente pela análise desse slide, né? Então, aqui nesse slide nós temos diversas figuras que juntas elas constituem um exemplo, uma amostra de como nós podemos pensar a relação entre a ciência e a sociedade, né? Então, vamos dizer assim, é mais um momento de reflexão e vamos tentar olhar para as figuras e imaginar qual que é o contexto no qual elas foram criadas e qual que foi a influência daquele objeto ou daquele desenvolvimento científico no contexto da sociedade como um todo, né? Bom, a primeira figura aqui que nós vamos analisar é a figura aqui dessa boneca, né? Então, eu não sei se todos sabem ou veem à mente o que significa essa boneca, em que contexto ela foi criada, né? Mas essa boneca foi uma das primeiras Barbies confeccionadas, né? Isso foi na década de 50, se não me engano. O que aparentemente uma boneca ela não teria nenhuma implicação científica nessa discussão que nós estamos iniciando agora, mas se pensarmos bem, com vamos dizer assim, a disponibilidade comercial dessa boneca, houve uma mudança muito profunda na sociedade. Nós poderíamos pensar em como que eram as bonecas antes da Barbie e como que são as bonecas depois da Barbie. Bom, antes da Barbie, quer dizer, as crianças, né, as meninas, elas brincavam com que tipo de boneca? Então, antes, né, desse advento, as crianças brincavam com bonecas que tinham aparência de bebês, né? Bom, isso causa uma certa perspectiva vamos dizer assim, no que diz respeito ao papel que a menina que está brincando com esse brinquedo vai ter dentro da sociedade. Então, uma menina brincando com uma boneca na forma de um bebê vai ter, digamos assim, uma perspectiva de que ela vai se tornar uma mãe. Existe por trás disso um ideal na sociedade, né? Ou protagonizado pela sociedade no que diz respeito ao papel da mulher na sociedade, né? Então, digamos assim, antigamente, entre aspas, as meninas brincavam com bonecas com formato de bebês, né? Mas depois do advento da Barbie, houve uma outra perspectiva, né? Então, se nós formos pensar, fomos em alguma loja de brinquedo e vimos hoje em dia que tipos de Barbie existem, então você tem a Barbie veterinária, você tem a Barbie médica, você tem a Barbie engenheira, você tem a Barbie arquiteta. A Barbie, ela tem, digamos assim, um universo, ela está inserida no universo em que ela é uma personagem de sucesso dentro da sociedade, uma mulher, digamos assim, de certa forma independente e que tem o seu sustento próprio, o seu ganho próprio de vida. Então, é uma mulher assim que, digamos assim, não depende do marido para poder sobreviver, né? Muito pelo contrário, o companheiro dela, né? Esqueci o nome agora, Bob, Ted, sei lá, ele tem um papel secundário, né, nesse universo, né, criado pela companhia que confecciona a Barbie, passando isso para, digamos assim, o imaginário das meninas, né? Então, essa é outra perspectiva da mulher dentro da sociedade. Seria uma mulher mais independente, uma mulher, vamos dizer assim, profissional, não meramente mãe, né, dona de casa. Então, isso representa uma mudança muito forte
dentro da sociedade e naturalmente isso acontece naquele contexto, vamos dizer assim, que se passa, já começa a ser fomentado dentro da década de 50, mas que vai florescer plenamente na década de 60, do movimento feminista, né, dos movimentos que reivindicam iguais condições para as mulheres na sociedade, né? Então, de fato, nós tivemos uma mudança muito grande no que diz respeito a que tipo de bonecas as meninas brincam, né? Então, as meninas antigamente tinham uma perspectiva de serem donas de casa, pelo menos essa é o que a sociedade esperava delas, mas hoje em dia, ao brincar com Barbies, elas têm uma perspectiva de elas serem profissionais, né? Terem uma profissão, uma carreira que lhe dê alguma compensação em termos de remuneração. Bom, isso nós vimos do ponto de vista de uma mudança dentro da sociedade, mas o que de ciência tem nisso? O que a ciência tem a ver com isso? Né? Bom, a discussão do papel da ciência nesse processo específico, poderíamos começar a discutir isso dizendo que o olho humano é muito sensível a feições de rosto, né? Feições do corpo humano como um todo, mas principalmente do rosto. Qualquer pequena variação no formato de um rosto já vai, vamos dizer assim, ter um impacto muito grande no como nós vemos uma imagem de um ser humano, né? Então, digamos assim, qualquer pequena distorção no rosto de uma boneca, ele pode levar a você achar que aquela boneca é antipática, que ela, digamos assim, é chata ou está com raiva, né? Ou é muito artificial. Então, para que você consiga moldar, né? Fazer o molde e a construção em plástico de um rosto que seja, digamos assim, agradável, exige muita tecnologia, né? Essa tecnologia, quer dizer, você precisa de um processo muito fino, muito preciso de moldagem do plástico da boneca, né? Então, digamos assim, antes da década de 50, possivelmente ainda não tinham sido desenvolvidas essas técnicas de moldagem no plástico, né? Então, se vocês forem pensar nos desenhos que as crianças fazem, ou nos desenhos que as pessoas fazem ao longo da idade, bom, a gente tem que crianças mais tenras, elas fazem desenhos mais primitivos, né? Então, crianças mais amadurecidas podem fazer desenhos muito sofisticados e muito próximos da realidade. Então, o desenhar alguma coisa que é próximo da realidade exige um certo desenvolvimento mental também, intelectual, artístico, né? De dom, de prática da arte de desenhar, né? Os desenhos mais primitivos, que são próprias de crianças jovens ou pessoas que não estão acostumadas a desenhar, se você pedir para uma pessoa assim desenhar um ser humano, o desenho que ele vai fazer é muito mais próximo de um bebê, né, das feições de um bebê, do que as feições de um adulto, né? Para que você consiga desenhar as feições de um adulto reproduzindo a realidade como ela é muito difícil, né? Então, isso, vamos dizer assim, tem uma correspondência com relação às técnicas de moldagem. Então, você fazer uma forma também que faça um molde, que dê uma boneca que é relativamente pequena, né, que possa ser segurado com a mão, exige uma técnica muito apurada. Então, também a mudança das características das bonecas que as crianças brincam hoje em dia se deve ao desenvolvimento da tecnologia, né? Então, a gente poderia inverter essa discussão. A gente poderia pensar da seguinte forma: bom,
Então, o desenvolvimento de uma técnica que envolve muita ciência, ela pode permitir a confecção de bonecas de outra natureza. E ao você ter isso, né, bonecas de outra natureza, você pode ver, ou promover, ou influenciar uma mudança de costumes. Então, essas duas coisas parecem bastante imbricadas, né? Então, também você tinha, digamos assim, movimentos dentro da sociedade que estão além da confecção de uma boneca, que também estavam atuando, que influenciaram todo o processo também, né? Então, todos os movimentos da década de 60, de paz, amor, direitos femininos, direitos humanos, né? Também, digamos assim, entram no contexto dessa mudança, né? Então, digamos assim, quem diria, né, que a Barbie é um marco, vamos dizer assim, do desenvolvimento técnico, científico e social, né? Mas ela é um exemplo disso, né? Então vamos agora analisar outra foto aqui, né? Então essa foto aqui é um calhambeque, né? Então todo mundo sabe, né? Olha para isso aí e vê que se trata de um carro antigo, né? Então do tipo daqueles primeiros carros que foram confeccionados, né? Mas esse carro antigo, esse calhambeque, é um tipo específico de calhambeque, né? Esse aqui é o Ford modelo T. Então, Ford, né, é uma companhia que existe até hoje, né? Foi fundada pelo Harry Ford nos Estados Unidos e, vamos dizer assim, nós conhecemos essa palavra Ford, né? Mas esse carro, ele tem, digamos assim, um significado todo especial no contexto daquilo que nós estamos discutindo. Por quê? Porque esse carro, ele foi o produto da primeira fábrica que utilizou em seus procedimentos uma linha de montagem, né? Então nós podemos dizer, e isso é dito por diversos autores, que o Harry Ford foi o inventor, digamos assim, da linha de produção. O que significa linha de produção? Bom, antes da linha de produção, os objetos, as máquinas, os utensílios eram confeccionados um a um, né? Ou seja, a lógica por trás da confecção de um produto que era vendido era que você teria que montar todas as suas partes, fazia ia montando, depois fazia outro. Então, normalmente, você, para aumentar a produção, você tinha diversos funcionários realizando todo o processo da construção de um produto, né? Então, vamos dizer, vamos montar um martelo. Então, cada funcionário, individualmente, pegava a parte de metal do martelo, a cabeça do martelo, e enfiava e fixava a cabeça do martelo no cabo de madeira. Então, outro pintava o cabo de madeira, né? Assim, mas cada funcionário fazia a mesma tarefa de confeccionar o martelo como um todo, né? Então ele, na verdade, repetindo, né, ele pegava a cabeça do martelo, colocava e fixava na haste de madeira e pintava a haste de madeira. Todo funcionário fazia isso, né? Cada funcionário montava um martelo, né? Então você tinha vários funcionários montando vários martelos. A linha de produção, ela muda essa lógica, né? A ideia é o seguinte: você coloca as peças do carro sobre uma esteira rolante. E aí o carro as peças vão passando. Conforme ele se aproxima de um funcionário, o funcionário faz uma tarefa específica. Então, por exemplo, numa parte da linha de produção vai estar a carcaça do carro, né? Na outra parte vai ser a parte que vai enfiar o motor na carcaça, né? A outra parte vai ser o câmbio, né? Então o carro, ao longo que ele vai passando pela esteira rolante, ele vai sendo montado, né? Então
O papel de cada funcionário nesse processo é que cada um vai fazer uma tarefa muito específica, né? Então, por exemplo, vai ter aquele que vai só fixar as rodas no carro, esse vai estar lá no final da linha de produção, né? Então, vai ser o cara que vai ser o apertador do parafuso que fixa a roda no carro, né? E ele vai só fazer isso, ele vai se especializar na fixação da roda do carro. O outro vai fixar o farol, né, em outra parte da linha de produção. Então, a lógica é, no início da linha de produção, vai a primeira peça, talvez o chassi do carro, e aos poucos vai se incorporando, né, ao todo, várias partes, né? Então você vai anexando aquele todo, as várias partes, e no final da linha de produção o carro está montado, né? Então, isso foi uma grande revolução dentro da indústria, né? Então, hoje em dia, toda a indústria usa a lógica da linha de produção, desde confecção de carros até confecção de computadores, a própria confecção de bonecas é assim, né? Então, a mudança em termos, digamos assim, trabalhistas, é que cada funcionário vai ter uma tarefa muito específica. Ele não vai, vamos dizer assim, confeccionar o carro como um todo. Ele vai só contribuir para uma ação muito específica. E o resultado que o Henry Ford adquiriu desse procedimento é conseguir montar uma quantidade maior de carros num tempo menor e, consequentemente, baratear muito o produto. Então, vamos dizer assim, foi uma revolução muito grande na indústria, porque os produtos puderam, digamos assim, ser vendidos em maiores quantidades e em preços relativamente menores. Então, isso, de certa forma, aumentou, digamos assim, o poder de compra de objetos fabricados em indústrias, né, de maneira muito mais ampla. Então, a partir dessa invenção do Henry Ford, os carros passaram a ser mais baratos, né? Então, antes disso, as pessoas que poderiam ter carros, qualquer que eles fossem, eram pessoas multimilionárias, né? Mas com a confecção em série, né, a confecção em maciça de carros, o que foi proporcionado pela invenção da linha de produção, os carros ficaram mais acessíveis, então mais pessoas puderam ter carros, né? Então, hoje em dia, vamos dizer assim, a possibilidade de pessoas terem acesso a produtos, muitas vezes sofisticados do ponto de vista tecnológico, como um celular, por exemplo, digamos assim, é possível porque eles são produzidos em grande quantidade e isso torna, digamos assim, o preço do produto acessível às pessoas, né? O terceiro elemento aqui, o terceiro produto que nós precisamos enfatizar nesse raciocínio da sociedade com a ciência é a invenção da televisão, né? Então, a televisão, bom, antigamente a televisão tinha uma configuração muito diferente do que é hoje, né? Então, ela tinha um tubo com vácuo, e através desse tubo que se fazia a imagem aparecer, né? Então, esse tubo é conhecido como tubo de raios catódicos. Na verdade, foi uma invenção que aconteceu no começo do século XX. Bom, o que é um tubo de raios catódicos, né? Então, é um tubo de vidro fechado com vácuo dentro, na parte traseira dele, né? Não sei se vocês já viram uma televisão de tubo, esquenta, a parte traseira esquenta, então ali tem um metal, quando você esquenta o metal, elétrons são ejetados do metal, então porque no metal os elétrons são fracamente ligados, então basta aquecer o metal para que os elétrons comecem a pular na sua superfície, se desligar dos átomos e pular na superfície. Então, se você acelerar esses elétrons com um campo elétrico e os desviarem num campo magnético, esses elétrons vão se chocar contra pixels fosforescentes que tem na tela da frente e os pontos da tela na frente vai acender,
né? E você faz o desvio dos elétrons e calcula a trajetória dos elétrons e o instante de tempo em que eles vão atingir a tela fosforescente através da alternação do campo magnético que é aplicado. E esse campo magnético, ele é, vamos dizer assim, comandado, regulado pelo sinal que chega na antena da televisão, né? Então, esse sinal eletromagnético faz com que os campos lá dentro do tubo de raios catódicos se altere e jogue o elétron num pixel ou no outro na tela. Então, você tem o aparecimento de onde você tem os elétrons batem, você se acende o ponto, né, o pixel, ele fica aceso durante um certo tempo, porque o processo de fosforescência ele demora um pouquinho para sumir, né? E como isso é controlado, o atingimento, né, dos elétrons na posição, em alguma posição na tela é controlado, então você tem a formação de uma imagem, né? Nas televisões coloridas, em vez de você ter um pixel, você tem 3 pixels, né? Um azul, um verde e um vermelho. Então, dependendo de onde o elétron bate, aquele pixel vai ser de uma cor diferente. Então, e aí a junção dos pixels todos na tela dá uma forma, a imagem colorida, né? Então, mesmo que esteja mostrando ali uma pessoa com uma camiseta roxa, esse roxo aí vai ser uma combinação do RGB, né? Do Red, Green, Blue, né? Que são vermelho, verde e azul. Então, alguns pixels vão se acender como verde, outros como azul, outros como vermelho, então dá a aparência do roxo em determinada área da tela da televisão, né? Bom, isso é a parte, vamos dizer assim, grosseiramente falando, né, científica da coisa. Então, como tecnicamente uma televisão existe, mas quando a televisão se tornou possível comercialmente, certamente ela provocou uma mudança de costumes nas famílias, né? Então, há piadas, por exemplo, que são regularmente mencionadas, que falam que depois da televisão as pessoas não conversam mais e até assim as famílias diminuíram o nascimento de crianças, né, em função de estar assistindo televisão, né? Então, embora sejam piadas, isso reflete uma mudança de costumes na sociedade, né? Em primeiro lugar, porque as famílias passaram, digamos assim, a se reunir para assistir programas de televisão ou noticiários na televisão, né? E isso, de certa forma, provocou um canal de influência com relação às famílias. Então, por exemplo, se houver alguma orientação política com relação ao noticiário, isso certamente vai ter um reflexo em quem estiver assistindo, né? E houve uma série de mudanças em função disso, né? Então, é lógico que a propaganda também é a alma do negócio. Então, produtos que passaram a ser veiculados pela televisão passaram a ser produtos mais comprados, vamos dizer assim. Então, isso, de certa forma, provoca alguma seleção naquilo que vai ser feito, naquilo que as fábricas vão fazer, e havendo uma seleção naquilo que as fábricas vão fazer, vai haver maior ou menor financiamento da ciência para atender essas demandas, né? Então, isso, de certa forma, vai influenciar um pouco, pelo menos, a condução da ciência, para onde a ciência vai ser conduzida e o que vai dar, que linhas que vão dar mais dinheiro para a ciência, né? Outro fator bastante importante que merece ser mencionado, que foi canalizado pela televisão, é que antes da televisão não se podia ver os campos de batalha, né? Então, por exemplo, até a Segunda Guerra Mundial, não passava na televisão imagens de destruição, da guerra acontecendo, né? De quais são os efeitos da guerra. Então, as pessoas tinham uma visão
digamos assim, romântica, né? Embora não seja nada romântico, né? Mas uma visão idealista do que seria a guerra, né? Até a década de 50, digamos assim, nos Estados Unidos, Europa, as famílias viam que mandar um filho para a guerra era um sinal de honra, né? Então o filho iria ter honra se ele fosse para a guerra, né? Se ele morresse, ele seria ser honrado, né? E então era uma coisa plenamente aceitável, né? Toda a família tinha que mandar o filho da guerra porque era uma coisa, um ato socialmente esperado das famílias, né? Então você tinha uma visão romantizada do que seria patriotismo, né, do que seria bravura, de defender a terra dos inimigos e tudo mais, né? Mas quando, na década de 60 e principalmente 70, a televisão começou a mostrar como que acontecia a guerra do Vietnã, as pessoas passaram a mudar de opinião em relação à guerra, né? Hoje em dia, mandar um filho para a guerra não é um ato, digamos assim, plenamente aceitável socialmente, né? Ele pode ser encarado por muitos como um ato de crueldade. Então, vamos dizer assim, os jovens principalmente, eles passaram a ver a ida à guerra como antes de um ato heróico e você ficar bem com seus amigos, né? Para um ato de idiotice, né? Hoje em dia, acho que se um jovem se voluntariar para ir para uma guerra no mundo, ele vai ser considerado um idiota, né? Então, isso é uma mudança que foi proporcionada muito pela televisão, muito pelo fato de que as pessoas passaram a ver qualquer realidade da guerra, né? Passaram a ver corpos mutilados, crianças chorando, cidades destruídas, né? Então, aquela ideia romântica que se tinha da guerra antigamente foi modificada de uma certa forma, né? Bom, aqui nesse slide nós temos mais duas figuras, mas que, dada a discussão que nós já promovemos, vão ficar para a reflexão de vocês, né? Então, a primeira aqui é esse disco, né? Esse aqui é a capa de um disco. Olha o termo que eu estou usando, disco. Nem existe mais disco, né? Então, talvez se eu falar a capa de um CD, vocês entendam, embora o CD também está deixando de existir, né? Mas é uma capa de um álbum dos Beatles, né? Então, o contexto em que esse disco foi, esse álbum foi, vamos dizer assim, em que ele surgiu, também é um contexto bastante específico e essa obra é conhecida como um marco na mudança da música. A música antes desse álbum era uma, e a música depois desse álbum ela foi outra, né? Esse álbum é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né, dos Beatles. Então, eu convido vocês a saber mais a respeito desse álbum e qual a influência que ele teve na música, nas artes, de modo geral, nos nossos dias, né? E esta aqui, finalmente, é uma imagem que não é uma foto, né? Uma imagem feita com a ajuda, talvez, de computador, Photoshop, essas coisas, né? Mas que mostram, vamos dizer assim, uma relação que nós temos que ver com mais cuidado, e vamos discutir isso na disciplina e dentro desse canal, que é a relação entre a ciência e os meios de financiamento da ciência, né? Então, vamos dizer assim que a evolução da ciência, para que nós entendemos como ela se dá, né? Então, como que a ciência modifica ao longo do tempo, nós não podemos compreender esse processo sem levar em conta quais são os processos de financiamento da ciência, né? Então, esse primeiro vídeo para fazer uma tempestade de ideias, colocar o problema, a questão
da ciência, da tecnologia e da sociedade, né? Então, como que isso se deu também ao longo dos tempos. Nos próximos vídeos, nós vamos ver uma série de exemplos, além da barba, além do Ford Modelo T, de ocasiões em que nós tivemos grandes transformações na ciência e na sociedade.